Olá, nobre fã de terror. Hoje irei narrar contos assustadores relatados em motéis. Se não for forte, não assista ao vídeo. Se você realmente for um detentor da coragem, veja até o final. Será que consegue? A sombra de Xênia. A estrada parecia interminável. Cada quilômetro percorrido fazia com que o peso das pálpebras de Ricardo aumentasse, os sinais da exaustão se manifestando em forma de pequenos desvios na direção e bocejos incessantes. Ele sabia que era perigoso continuar dirigindo naquela condição, mas a escuridão da noite parecia devorar cada centímetro de asfalto à sua frente, e a ideia de um hotel aconchegante o atraía como uma promessa de salvação. Quando finalmente avistou a placa enferrujada que indicava a entrada para Xênia, uma pequena cidade do interior do Paraná, ele sentiu um misto de alívio e apreensão. Xênia era um lugar esquecido pelo tempo, uma cidadezinha que parecia ter sido engolida pelo próprio esquecimento. As ruas estavam desertas, as casas antigas e mal cuidadas. As poucas luzes acesas lançavam sombras escuras e deformadas que dançavam ao ritmo do vento noturno. Ricardo procurou por um hotel, mas tudo que encontrou foi um motel à beira da estrada, o Motel Xênia Country. O letreiro piscava em neon vermelho, com letras faltando, o que apenas aumentava o ar de decadência que o lugar emanava. Ele não tinha muitas opções. O sono era um inimigo perigoso, e o motel, por mais deteriorado que fosse, parecia ser o único refúgio disponível. Estacionou o carro no pequeno estacionamento quase vazio, notando que apenas 2 outros veículos estavam por lá, ambos cobertos por uma fina camada de poeira. Ricardo suspirou, sentindo uma pontada de arrependimento, mas estava cansado demais para reconsiderar. Caminhou até a recepção, uma pequena sala na esquina de um dos 2 prédios que compunham o motel. O interior da recepção era sufocante, quente e barulhento. Um ventilador antigo girava preguiçosamente no canto, emitindo um zumbido incessante. Atrás do balcão, um senhor idoso lia um jornal, seus óculos de leitura equilibrados na ponta do nariz. Ricardo limpou a garganta para chamar sua atenção, mas o homem nem sequer levantou os olhos. Apenas murmurou: 65. Ricardo assumiu que fosse o preço da diária e entregou seu cartão de crédito. Não houve boas-vindas, nenhum sorriso, apenas um silêncio desconfortável enquanto o velho processava o pagamento. Quando Ricardo pediu por um quarto na esquina, o velho apenas balançou a cabeça negativamente, sem mais explicações. Um molho de chaves envelhecido foi deslizado pelo balcão, com um chaveiro de metal que indicava o número do quarto. Chaves antigas, ele notou, nada de cartões magnéticos. Era como se o tempo tivesse parado ali. Ricardo caminhou até seu quarto, que ficava do outro lado do estacionamento. O lugar estava deserto, as poucas janelas iluminadas eram tristes e distantes. Ao chegar à porta, ele teve que lutar com a fechadura. A chave parecia não encaixar, como se o próprio motel estivesse resistindo à sua entrada. Finalmente, com um esforço extra, a fechadura cedeu, e ele pôde entrar. O cheiro foi a primeira coisa que o atingiu. Um odor agridoce, uma mistura de mofo, algodão velho e algo indefinido que revirou seu estômago. O quarto era pequeno, escassamente decorado, com um carpete azul desbotado e sujo, uma cama de molas que rangia a cada movimento e uma televisão antiquada. Ricardo considerou, por um momento, voltar à recepção e pedir outro quarto, mas desistiu. Todos os quartos provavelmente tinham o mesmo cheiro e, além disso, ele estava exausto. Queria apenas dormir. Tentou trancar a porta, mas, assim como na entrada, a fechadura parecia recusar sua função. Após minutos de esforço, a porta finalmente trancou. Não completamente, mas o suficiente para que ele se sentisse seguro. Ou ao menos foi o que ele tentou convencer a si mesmo. Ele se jogou na cama, ouvindo as molas reclamarem do peso, e tentou ligar a televisão. O controle remoto, é claro, estava quebrado. Sem ter o que fazer, Ricardo puxou o cobertor por cima de si e fechou os olhos, tentando esquecer onde estava. Estava quase adormecendo quando um som abrupto despertou. Um único e forte baque contra a janela o fez pular na cama, o coração disparado.
Ele olhou para a janela e viu um homem do lado de fora, seu rosto mal iluminado pelas luzes externas do motel. Ei, me ajuda! Gritou o estranho, sua voz abafada pelo vidro. Eu me machuquei. Preciso de ajuda. O homem parecia desesperado, e Ricardo hesitou por um momento. Ele se levantou, mas algo o impediu de se aproximar da janela. Uma sensação de alerta, um instinto primitivo que lhe dizia que algo estava muito errado. Vai até a recepção, gritou de volta, mantendo distância da janela. O homem não se moveu. Seus olhos pareciam fixos em Ricardo, como se estivesse esperando algo. O desconforto se transformou em medo. Ricardo sentia que havia algo de profundamente errado com aquele homem. Ele recusou-se a abrir a porta. O estranho insistiu por mais alguns minutos, mas quando viu que não conseguiria nada, simplesmente se afastou, desaparecendo na escuridão. Ricardo se aproximou da janela apenas o suficiente para espiar por entre as cortinas. O homem havia sumido, mas a sensação de perigo ainda estava lá. Ele voltou para a cama, tentando acalmar os nervos. A adrenalina o manteve acordado por mais algum tempo, mas eventualmente o cansaço venceu e ele caiu em um sono agitado. No meio da noite, um sonho estranho começou a se formar em sua mente. Ele estava em um supermercado vazio, correndo pelos corredores enquanto o gerente o perseguia. O sonho começou a distorcer-se, como se a realidade estivesse se quebrando. O som de passos se transformou em um clique constante, que gradualmente tomou conta de tudo. Ricardo acordou com um sobressalto, o coração martelando em seu peito. O quarto estava frio, embora ele não se lembrasse de ter ajustado o ar-condicionado. Foi então que notou que o cobertor havia sido puxado de cima dele. Ele se sentou, confuso, e seus olhos foram atraídos para o pé da cama. Ali, na escuridão, uma figura alta se erguia sobre ele. Antes que pudesse gritar, a figura se inclinou e sussurrou: Não se mexa. Não vou te machucar, se você ficar quieto. Ricardo congelou, o medo transformando seu corpo em pedra. A figura, um homem alto e magro, parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Ele se moveu lentamente até as calças de Ricardo, que estavam no chão, e começou a vasculhar os bolsos. Ricardo observou em terror enquanto o intruso encontrava sua carteira. Tem mais alguma coisa? A voz do homem era fria, desprovida de qualquer emoção. Não, e Ricardo respondeu, a voz tremendo. Só estou de passagem. O homem não disse mais nada. Com a carteira em mãos, ele se dirigiu à porta. Por um momento, Ricardo pensou em atacá-lo, fazer algo para impedi-lo, mas seu corpo se recusou a obedecer. Tudo o que pôde fazer foi assistir enquanto a sombra deixava o quarto. Assim que a porta se fechou, Ricardo correu para trancá-la, lutando com a fechadura como antes. O pânico tomou conta dele enquanto tentava fazer a trava funcionar. Quando finalmente conseguiu, ligou para a polícia. A ajuda, como esperado, não veio rapidamente. A polícia chegou horas depois, e o recepcionista, o velho indiferente, mostrou as imagens das câmeras de segurança. No vídeo, o homem que entrou no quarto de Ricardo usava uma máscara e um chapéu, escondendo todas as suas feições. No final, tudo que Ricardo conseguiu foi o reembolso do quarto. Ele cancelou seus cartões e passou o resto da noite no carro, trancado, com os olhos abertos e a mente repleta de pensamentos perturbadores. Nunca mais pararia em um motel de beira de estrada. E sempre que lembrava daquela noite, a imagem do homem parado ao pé de sua cama o assombrava, um lembrete de que, naquela noite, ele havia sido observado de perto, e a sombra de Shane o acompanharia para sempre. Chegamos ao final do primeiro conto. Já conferiu se está inscrito no canal e deixou seu like? Vamos para o próximo. O Lago dos Sussurros. Tudo começou com uma tempestade. Uma daquelas tempestades de verão que transformam o céu em uma pintura desordenada de raios e trovões. As águas do rio transbordaram, e as pequenas cidades ao redor foram submersas em lama e escombros. Meu pai e eu decidimos que precisávamos ajudar de alguma forma. Reunimos roupas, alimentos,
e outros itens essenciais em um caminhão e partimos para uma dessas cidades. A viagem foi longa, mas conseguimos chegar ao nosso destino ao cair da noite. Na primeira noite, ficamos em um hotel modesto, mas confortável, com vista para o mar. Eu e meu pai passamos a noite assistindo a um filme de terror no laptop, o som da chuva lá fora servindo como uma trilha sonora sinistra. Era um daqueles filmes que mexem com a mente, que te deixam com aquela sensação de inquietação mesmo depois dos créditos finais. Mas nada, nem mesmo o mais perturbador dos filmes, poderia nos preparar para o que nos aguardava na noite seguinte. No dia seguinte, meu pai recebeu uma ligação da minha mãe informando que ela havia reservado um quarto em um motel para nós. Ela explicou que todos os outros lugares estavam lotados devido à recente inundação, e aquele era o único disponível. Acomodar-nos em um lugar tão distante da cidade, tão próximo ao desconhecido, não era nossa primeira escolha, mas as circunstâncias nos forçaram a aceitar. O motel Lago Azul ficava à beira de um lago, cercado por árvores altas e densas, que pareciam engolir a luz do sol à medida que nos aproximávamos. O lugar era isolado, quase deserto. À primeira vista, parecia ter sido retirado de um cenário de filme de terror dos anos 70, com uma fachada envelhecida e enferrujada. Na recepção, uma senhora de aparência frágil nos atendeu, sorrindo de forma amistosa, mas cansada. Ela nos informou sobre os detalhes do lugar e mencionou, quase como uma piada, que o lago ali perto não estava cheio há mais de 20 anos. O comentário, entretanto, não tirou a sensação de desconforto que pairava no ar. Enquanto minha mente se ocupava com pensamentos sobre o lago seco, meus olhos pousaram no marido dela. Ele estava em um canto escuro da recepção, observando-nos com olhos fundos e vazios. O homem era alto e magro, com o rosto marcado por rugas profundas e olheiras que pareciam nunca ter sido preenchidas por uma boa noite de sono. Seu olhar era o oposto do da mulher e sem vida, sem emoção. Ele não disse uma única palavra, apenas nos encarou de forma inquietante. Um arrepio percorreu minha espinha, e, naquele momento, algo em mim sabia que aquele lugar era errado. A tarde passou como um borrão. Meu pai e eu saímos para jantar na cidade mais próxima, tentando adiar ao máximo nosso retorno ao motel. Quando finalmente voltamos, já era noite, e o lugar parecia ainda mais sombrio à luz fraca das poucas lâmpadas que iluminavam o estacionamento. Enquanto pegávamos nossas malas do caminhão, notei algo estranho, em um saco de roupas infantis escondido sob o pneu sobressalente. Eram roupas antigas, sujas, como se tivessem sido jogadas ali às pressas. Minha primeira reação foi levar o saco até o trailer park ao lado do motel, pensando que talvez pertencesse a alguma família que poderia precisar delas. No entanto, a memória do filme de terror da noite anterior e o estranho comportamento do recepcionista fizeram com que eu reconsiderasse. Decidimos deixar o saco na recepção, pedindo para que eles fizessem a doação. Ao entrarmos na recepção com o saco, o homem estranho, que antes estava em silêncio, nos encarou com uma intensidade desconcertante. Quando explicamos que queríamos doar as roupas, seus olhos se arregalaram, e ele balançou a cabeça vigorosamente. De jeito nenhum, disse ele, sua voz rouca e firme. Eu não vou lá. Não há como eu pisar naquele lugar. Ele se virou abruptamente e saiu, nos deixando sozinhos com a velha senhora, que apenas sorriu de maneira tensa. Meu pai e eu trocamos olhares confusos, mas decidimos não insistir. Deixamos as roupas de volta no caminhão e fomos para o quarto. O desconforto estava crescendo, mas nada comparado ao que viria a seguir. Depois de um banho rápido, me deitei na cama, tentando encontrar alguma paz na leitura de um livro no meu celular. Meu pai já estava dormindo, ou pelo menos era o que eu pensava. Olhei para o relógio, e 2h17 da manhã. A noite estava normalmente silenciosa, exceto pelo som suave do vento nas árvores. Estava quase caindo no sono quando ouvi um ruído estranho. Carros passando na estrada, algo que não parecia incomum à primeira vista, mas havia algo errado. A velocidade, a constância, como se estivessem indo e vindo repetidamente em alta velocidade. Tentei ignorar, mas então, uma luz azul brilhou por debaixo da porta do quarto.
Meus olhos se fixaram na linha de luz que tremeluzia por baixo e no topo da porta, enquanto sussurros indistintos flutuavam pelo ar. Eu estava congelado de medo, meu corpo inteiro paralisado. Cada fibra do meu ser dizia para não me mover, não fazer barulho. Algo estava do lado de fora, algo que não era humano. O tempo parecia ter parado. O sussurro aumentou, ficando mais agudo, quase como um lamento, enquanto a luz azul ficava mais intensa. O som do render da maçaneta me fez saltar o coração na garganta. Eu estava à beira de gritar, mas minha voz estava presa. Então, tão repentinamente quanto começou, a luz e os sussurros cessaram. Um silêncio absoluto tomou conta do quarto, quebrado apenas pelo som abafado da respiração do meu pai. Fiquei imóvel, contando os segundos, tentando me convencer de que tudo aquilo era um pesadelo. Mas então, meu pai se mexeu na cama ao lado. Ele olhou para mim com uma expressão estranha e me disse: "Você ouviu?" Eu assenti, mal conseguindo encontrar minha voz para responder. Ele então continuou: "Não consegui dormir antes por causa dos arranhões nas paredes. Aqui, bem ao nosso lado." Meu coração parou. Eu não tinha ouvido nada antes, mas agora que ele mencionou, o silêncio da noite começou a se preencher com pequenos sons, leves arranhões que pareciam vir de dentro das paredes, ao lado da nossa cama. A sensação de terror me dominou, e a única coisa que consegui fazer foi saltar da cama e dizer que precisávamos ir embora. Saímos às pressas, deixando a chave do quarto sobre a cama e correndo para o caminhão. O recepcionista estava em algum lugar lá fora, observando, talvez esperando. Entramos no caminhão, e meu pai deu partida. Eram 2h32 da manhã quando deixamos o motel para trás, a estrada se desenrolando como um caminho para fora de um pesadelo. Nunca mais voltamos àquele lugar, e o lago, seco há mais de 20 anos, continua a assombrar meus pensamentos. Há algo ali, algo que não pertence a este mundo, e eu rezo para que aqueles que se hospedem no motel Lago Azul consigam sair antes que seja tarde demais. Chegamos ao final do segundo conto. Ainda não está inscrito? Se inscreva. É rápido. Vamos para a última história. A presença no quarto vazio. Quando me separei de Karina pela última vez, jurei que nunca mais a veria. Nosso relacionamento era como uma chama que queimava intensamente, mas se alimentava de tudo ao seu redor, inclusive de nós mesmos. Nossas brigas eram épicas, explosivas, e essa viagem de fim de semana para as montanhas foi uma tentativa desesperada de salvar o que restava de nós. No entanto, naquela segunda noite, a realidade se impôs como uma sombra fria. Depois de mais uma discussão que ecoou pelos corredores do hotel, percebi que não podia mais ficar ali. Eu precisava sair, nem que fosse por algumas horas. Dirigi por uma estrada deserta até encontrar um pequeno motel de beira de estrada, que parecia ter saído diretamente dos anos 80. O neon vermelho piscava preguiçosamente, e a recepção tinha uma atmosfera opressora, como se o tempo tivesse parado ali. O preço era irrisório, e R$ 50 por uma noite. Achei que seria suficiente para me afastar de Karina e dar tempo para ambos respirarmos. Só precisávamos de espaço, pensei. Apenas uma noite longe um do outro. Recebi a chave e fui em direção ao meu quarto, passando por portas alinhadas em um corredor mal iluminado. Quando passei pela porta ao lado da minha, ela estava entreaberta, com um brilho azulado vindo de dentro, como se a TV estivesse ligada. Por curiosidade, lancei um olhar rápido, mas não vi ninguém. A luz da TV banhava o cômodo em uma estranha luminosidade, mas o silêncio era absoluto. Resolvi não me intrometer e segui para o meu quarto. Acomodado no pequeno quarto, que era um clichê ambulante de motel barato, com sua colcha floral desbotada e a televisão de tubo, tentei me distrair com jogos no celular. Mas então, um som perturbador me chamou a atenção e uma série de ruídos abafados vindo do quarto ao lado. Eram sons indistintos, difíceis de identificar. Pareciam passos, mas não só isso. Havia algo mais, um murmúrio, ou talvez o som de algo arranhando. Desliguei a TV, na esperança de que o silêncio me permitisse ouvir melhor.
Mas o barulho persistiu, cada vez mais claro. Fiquei imóvel por alguns minutos, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando um forte golpe na parede me fez pular da cama. Alguém estava batendo na parede, e não de maneira amigável. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas algum hóspede bêbado, mas algo na intensidade do som me incomodava profundamente. Levantei e me aproximei da parede, tentando ouvir mais de perto. A batida aconteceu de novo, como se alguém quisesse desesperadamente chamar minha atenção. Respirei fundo e, tentando manter a calma, saí do quarto para verificar o que estava acontecendo. O corredor estava deserto, e a porta do quarto ao lado continuava entreaberta. A TV ainda iluminava o ambiente com aquele brilho azulado fantasmagórico, mas nenhum som saía dela. Tomei coragem e bati na porta, chamando por alguém. Nenhuma resposta. Entrei lentamente, sentindo o coração martelar no peito. A atmosfera do quarto era sufocante, como se o ar estivesse pesado demais para respirar. Quando me aproximei da TV, notei algo estranho em um pequeno post-it grudado na tela, com uma mensagem escrita em letras apressadas: "Olhe debaixo da cama". A simples visão daquelas palavras me fez congelar de medo. Por que alguém deixaria uma mensagem dessas? E, mais importante, o que eu encontraria se obedecesse? O medo tomou conta de mim. Soltei o post-it e recuei, saindo do quarto o mais rápido possível. Voltei ao meu próprio quarto, fechei a porta com força e tranquei-a com todas as trancas disponíveis. A sensação de segurança, no entanto, era ilusória. Sentei na beira da cama, tentando respirar fundo, mas o ar parecia denso, pesado. A mensagem continuava ecoando na minha mente, e o que mais me atormentava era o som da batida que ainda ressoava em meus ouvidos. Uma batida que agora parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Peguei o celular e mandei uma mensagem frenética para Karina, contando o que havia acontecido. Ela me ligou de imediato, tentando me acalmar, mas enquanto eu tentava explicar, a batida na parede voltou, desta vez mais forte, mais insistente. Karina ouviu ao telefone e gritou para eu sair dali imediatamente, mas o pânico me paralisou por alguns segundos. Quando finalmente consegui me mover, corri até a recepção. Encontrei o recepcionista meio adormecido atrás do balcão. Desesperado, contei a ele o que havia acontecido e pedi para que verificasse o quarto ao lado do meu. Ele me olhou com uma expressão cansada e incrédula, mas, para minha surpresa, concordou em me acompanhar. Voltamos ao corredor silencioso, e o recepcionista usou sua chave para abrir a porta do quarto ao lado. No entanto, quando ele empurrou a porta, a escuridão nos envolveu. A TV estava desligada, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado era quase palpável. O recepcionista entrou, com uma lanterna fraca em mãos, iluminando cada canto do quarto. Quando ele se ajoelhou para olhar debaixo da cama, meu coração quase parou. Mas, não havia nada ali. Nem mesmo o post-it que eu havia deixado cair. O quarto estava vazio, frio e inerte, como se ninguém tivesse estado ali por muito tempo. O recepcionista levantou-se, claramente desconfortável, e se virou para mim, balançando a cabeça. Ele me informou que aquele quarto estava desocupado há dias, e que ninguém, além de mim, tinha chave para entrar nele. A explicação racional que ele tentou oferecer não fez sentido algum. Eu sabia o que havia visto, o que havia ouvido. Algo ou alguém estava naquele quarto. Ele se recusou a me devolver o dinheiro, mas, naquele ponto, eu não me importava mais. Saí do motel o mais rápido que pude, dirigindo de volta para o hotel onde Karina estava. Quando a encontrei, seu abraço foi a única coisa que me trouxe algum conforto naquela noite. Dormi mal, constantemente revivendo os momentos de terror que experimentei naquela noite. Até hoje, não sei o que aconteceu naquele quarto. Não sei quem ou o que estava batendo na parede, ou o que eu teria encontrado se tivesse olhado debaixo da cama. E, sinceramente, prefiro nunca descobrir. Aquela noite me ensinou uma coisa: em alguns lugares, algumas experiências, são melhores quando deixados no esquecimento. Chegar até aqui foi realmente uma demonstração de coragem.
Não esqueça de se inscrever no canal para não perder as novas histórias de terror que estão por vir. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!